A gente está continuando as nossas conversas sobre temas do contemporâneo. Eu sou Marisa Rael. Eu sou Elza Caricati. E hoje a gente vai continuar falando sobre adoção. E a gente vai falar com a Elza sobre um outro mito na questão da adoção, que é o mito da marca da criança adotada, Elza. É, que a criança adotiva, ela traz uma marca, né? Você que chama de mito, sim, né? Sim, eu chamo de um mito de que a criança adotiva vem com uma marca. É a marca do abandono, da rejeição, né? Então, muitos pais olham para essa criança sob essa lente, né? Da criança mais vulnerável, que já passou por coisas, por rejeição, por coisas difíceis, coisas pesadas, né? E isso faz com que o tratamento com essa criança seja um tratamento diferenciado. Se eu não considerasse que isso é uma marca, né? Eu pressuponho que na adoção existe esses sentimentos envolvidos, de rejeição, de abandono. Na criança. Quer dizer, o pai nem percebe, quando ele vê, ele está tratando a criança como coitadinho, é um pouco isso. Exato, como coitado. Antes de muitas falas, é muito comum a gente ver isso, coitado. Já passou por tanta coisa. Coitado, já viveu tanta coisa, coitado, já, né, sofreu tanto, coitado, eu não vou fazer tal coisa porque coitado, né? Isso é muito comum a gente ouvir, né? Então, o tratamento começa a ser diferenciado para esse filho adotivo, né? Então, eu coloco os limites com certa parcimônia, eu não exijo tanto coisas como eu exigiria se ele não tivesse a marca, né? Se ele não tivesse passado por essas experiências. E eu proponho que a gente olhe para essa experiência, a princípio, como uma experiência qualquer. Uma experiência de eu ser a filha do meio de uma família que tem 3 filhos. Eu sou a filha do meio, né? Eu nasci numa cidade X e meus irmãos todos nasceram em outra cidade. Meus pais estavam passando por tal situação quando eu nasci, né? Eu fui um filho desejado, não fui um filho desejado. Enfim, todas essas histórias que compõem a vida de todos nós, elas podem ser vistas como histórias, podem ser contadas como histórias ruins ou não, ou simplesmente uma história, é uma vivência, né? Uma experiência. Eu não sei o que isso vai me causar, né? Se a gente consegue olhar sob esse ponto de vista, eu acho que fica muito mais fácil de você ter um tratamento sem contar com essa herança que a criança traz, né? Se a gente consegue, na verdade, se a gente pode perceber que receber uma criança adotada traz pra gente a história de que o que ela viveu foi sofrimento, porque ela foi deixada, porque ela viveu no abrigo, porque a gente não sabe, né? Você tá falando, quando você fala do filho do meio, são histórias. A história dela é essa, podem ter o né? peso que a gente der para elas, né? Pode ser uma tragédia eu ter sido a filha do meio, ou ser a filha mais velha e ter 5 irmãos mais novos, e pode não ser, pode ser uma história boa, que eu conto como uma vivência muito positiva, boa, né? É interessante que eu já ouvi crianças que estão no abrigo, que continuam em abrigo, nunca foram adotadas, e elas falam desse incômodo das pessoas se referirem a elas, coitada, vive num abrigo, nossa, olha que dó, que a vida dela deve ser horrível, ela vive num abrigo, ela não tem pai nem mãe. E que isso incomoda ela, a criança falando. Elas, porque uma das crianças fala assim, eu não sei, eu devo ter perdido coisas sim, mas eu ganhei muitas coisas vivendo aqui nesse abrigo. Eu ganhei pessoas que cuidam de mim, eu ganhei irmãos, né, irmãos de convivência ali, eu ganhei amigos. Eu devo ter perdido muita coisa, mas também ganhei muita coisa. Então, eu não gosto que se refiram à minha história como uma história de
nossa, coitado, que dó, né? Vive num abrigo. Olha a casa que eu tenho, o menino falava. Olha a casa que eu tenho, que bacana que é a casa que eu tenho. Que ali o que a gente pode afirmar é que é uma história, mas se você cuida disso como uma marca, como uma perda, como um sofrimento, você também na relação constitui na relação com a criança adotada um sentimento de menos-valia, de menos potência, De menos, né? exatamente, de Pra a vulnerabilidade Isso. muito maior daquela criança. Ela tem uma vulnerabilidade em si, né? Porque ela tem essa história de vida tão pesada, tão ruim, tão isso, tão aquilo. Né? Isso dá a ela essa vulnerabilidade. Vamos falar sobre isso, viu?